Tá aí o Ceni, falou sobre muita coisa, mas falou basicamente sobre altura. Arnaldo, a falta de altura é o problema do São Paulo nesse momento? Não só. Atrapalha também. Mas é uma opção dele. A falta de altura, é um time mais baixo, jogadores contratados só do meio campo para frente. Foi a insistência dele e a política de contratações da diretoria que reformulou o time só do meio campo para frente. Vamos lá. Eu acho que, primeiro, foi a melhor partida do São Paulo? Também, né? As outras duas foram desastrosas. Foi contra o melhor adversário, até agora. De fato, o time teve bons momentos ofensivos e foi a melhor entrevista do Ceni. Isso sim, eu acho que é uma outra coisa. Pelo menos ali tem resposta, troca, não tem um clima de velório completo. Deu pra... E tem uma coisa até curiosa, que é a admissão de erros, que no caso do Rogério é difícil. O erro na escalação, na substituição do Igor Gomes e o erro que não aparece na entrevista de não ter começado, como ele sugeriu, o Campeonato Paulista com o time da Copa São Paulo. Né? Já que tinha um surto de Covid, deixar o time principal para a terceira, quarta rodada, quando tiver essa pausa. Ele falou em erros e isso normalmente ele não fala. Agora, Tironi, sabe o que me irrita profundamente? É que não precisava o São Paulo ter jogado 3 partidas para se constatar as deficiências desse time do São Paulo, né? Não precisa o São Paulo entrar em campo para você saber que o elenco do São Paulo tem poucos zagueiros e não tem volante de marcação, que quando não está o Luan, fica essa situação toda. O São Paulo precisou sofrer 6 gols em 3 partidas, tomar 4 gols do Bragantino para descobrir que tem que ir atrás de um volante. Pode ser alto, baixo, médio, tem que desarmar o volante. A gente sempre conversa sobre isso, né, Maria? O São Paulo não tem volante. O Rodrigo Nestor não é volante. Quando ele joga de volante, ele não marca ninguém. E quando o Luan não está, o São Paulo não tem a mínima, digamos, combatividade no meio de campo. Isso não precisa jogar contra o Guarani, o Ituano e o Bragantino para descobrir. Isso é na formação do elenco e na escalação que o Rogério usa. Não precisa saber que o adversário tem 5 jogadores mais altos que os seus mais altos para saber que a bola parada vai ser um problema. Se você optar por outros jogadores contra determinado tipo de adversário, você talvez não sofra tanto. O São Paulo voltou 10 casas com a substituição do Crespo pelo Rogério. O São Paulo voltou à era Diniz. É muito parecido. É tudo muito parecido, né? A saidinha, o capitão soberba, que era o Daniel Alves e agora é o Miranda, mesma situação. A saidinha, a falta de competitividade e o apreço pela bola, pelo volume de jogo, pela construção. Tal. Eu queria entender qual é a virtude do controle do jogo se você toma 4 gols no jogo. Cadê o controle do jogo? Né? Então, o São Paulo não era frágil assim desde a era Diniz. E o Diniz e o Rogério enxergam um futebol parecido. O Diniz é um pouco mais radical, digamos assim. O Crespo, na era do São Paulo, o que ele fez? Olha, eu tenho um elenco assim, tal, vou para melhorar a combatividade, vou jogar com 3 zagueiros e 2 volantes. E assim ele foi campeão paulista. Era um time brilhante? Não era. Era um time que começou a sofrer quando estava desfalcado, começou a sofrer. Agora, esse tipo de fragilidade, você consegue virar um jogo para 3-2 e você perde com a facilidade, é típico da questão do Diniz. E as questões que voltam a acontecer com o Volpi, toma golaço e tal, era Diniz de volta. É a mesma situação. Erros na saída de bola, fragilidade defensiva, é isso que aconteceu nessas 3 primeiras rodadas e que vinha acontecendo já sinalizado no final do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que essa leitura que o Rogério, enfim, faz e que a diretoria agora se convence de que, a despeito das exigências completas do treinador, porque quando ele fala em zagueiro e volante, pela descrição, você imagina Éder, Militão e Casemiro. Apesar de terem sido revelados no São Paulo, eles não são jogadores possíveis. O Rogério quer um zagueiro rápido, ágil, alto, que saiba sair jogando. Tipo Éder Militão. Não tem. Né? Ele quer um volante alto, que saiba sair para o jogo e que toma conta do espaço. Tipo Casemiro. Não tem. Isso não tem. Você tem que buscar outros no mercado. Então, o São Paulo é um time que só se preocupa quando ele tem a bola. Quando ele não tem a bola, ele não se preocupa. Isso é time frágil. E vou te falar, essa situação ela é complexa porque
Diferentemente do Diniz, olha que o Diniz sofreu intervenções. Não sei se vocês lembram. Teve um momento em que a diretoria falou: Diniz, é o seguinte, se você não voltar com o Luan e com o Bruno Alves e com a Arboleda, você está fora. E ele, a contragosto, voltou com os 2 zagueiros e voltou com o volante. Senão ele estava fora. Ele deu um passo atrás. Para falar essas coisas pro Rogério é difícil, hein? Ninguém tem ascendência. Todo mundo tem... E a questão é que os caras, de novo, não precisava ter voltado a conviver com o Rogério todos os dias para saber que o Rogério é assim. Quando eles decidiram trocar o Crespo pelo Rogério, eles sabiam que o time ia ser desse jeito, que o comandante ia ser desse jeito. Então, eu acho que essa situação, ela estava mais previsível. Por isso que cansa. É muito previsível. O que está acontecendo com o São Paulo nessa temporada é muito previsível. E acho que essa eventual correção de rota, ajuste do time, vai depender de conversa interna. A opção por trocar o treinador, ela não existe mais. O São Paulo já fez a troca, já gastou a vida que ele tinha no videogame, né? Quando trocou o Crespo pelo Rogério Ceni. Agora não é questão, não é como o Corinthians, que, a situação começa a ser comparada pelas teimosias de Rogério e Silvinho. A torcida do Rogério a torcida do São Paulo vai pedir a cabeça do Rogério e mandar o Rogério para aquele lugar. Mas, sem ter a troca como opção, o São Paulo só vai se acertar minimamente e já está entre os piores times do Paulista se rolar alguma intervenção no sistema defensivo do time. Se for só pela cabeça do Rogério, aquele que jogava com o Diego e Gerson como volantes do Flamengo, não vai a lugar algum. Ou ele conversa, não é com o auxiliar francês, né, um dele, sabe, o Charles Lambert? Oui, c'est ça, bonjour. É alguém que entenda o momento do São Paulo e o que o torcedor de São Paulo quer. O torcedor de São Paulo quer vitória. A Maria tem uma frase brilhante: o esporte, o futebol é você vencer o seu adversário. Não é você ter mais posse de bola, você encantar, você fazer malabarismo. Isso são outros esportes. Tem freestyle, tem um monte de coisa. E Rogério Ceni e Fernando Diniz não entendem o futebol competitivo. E o Rogério não começou assim como treinador, não. Ele vem se tornando assim. Essa é uma questão.